É que vai fundar as primeiras formações humanas, as primeiras organizações sociais humanas. E vocês viram que eu acrescentei um bolo de coisa que não tem na ontologia, tá certo? Se o Lukács fosse escrever ontologia hoje, acredito eu, ele teria que incorporar esses dados, provavelmente ele faria, tá certo? Que é um argumento para demonstrar o acerto da descoberta do Marx, que trabalha a categoria fundante, é um argumento absolutamente fantástico, tá certo? É uma coisa, não dá para chover na horta melhor, tá certo? É uma maravilha. Então, o que o Lukács vai dizer? Ele fala, olha, o que a história mostra para a gente? Vai mostrar que esta atividade, essa forma de trabalho que é a coleta, veja, o trabalho já é tudo isso, tá certo? Tudo isso, sob a forma da coleta, possui algumas mediações que são decisivas no processo de desenvolvimento humano. Primeiro, se você faz a coleta, significa que a capacidade produtiva é muito pequena. Você depende do que a natureza produz para você se alimentar, para você sobreviver. A vida humana depende muito ainda do que a natureza produz. E isso significa, veja, que esta é uma forma de trabalho que tem uma produtividade muito baixa. Tranquilo? Na maior parte da vida das sociedades primitivas, veja, os seres humanos viviam muito pouco tempo. A expectativa de vida ao nascer não passava dos 20 e poucos anos, né? As meninas começavam a ter filho com 9, 10 anos de idade, né? E paravam de ter filho aos 16, 17, tá certo? Era uma vida muito miserável, era uma vida muito carente, era uma vida muito pobre, que dependia do que fundamentalmente a natureza produzisse. Se a sociedade tivesse certo de dar num local em que a natureza fosse mais pródiga, tinha uma vida um pouco melhor, o bando é um pouco maior, tá certo? Mas em todas as circunstâncias a carência era muito grande. Por causa disso, veja, a única forma de existência possível é uma existência nômade. Você chega num lugar, coleta tudo que você pode comer, de fruta verde, animal morto, a insetos, você come tudo que você pode comer. No dia seguinte você tem que ir embora, porque não tem mais comida ali. A natureza não vai produzir de um dia para o outro a comida que você precisa. Então, necessariamente, o fato de você ter um trabalho de coleta impõe que esta sociedade tem que ser nômade. E o fato de ser nômade impõe necessariamente que você vai ter um processo de desenvolvimento das ferramentas, portanto um processo de desenvolvimento da técnica muito limitada. Porque se você é nômade, você tem que carregar criança e água, que são as duas coisas sem as quais você não pode caminhar. E você não pode carregar a ferramenta pesa. Então você tem que utilizar um tipo de ferramenta que você possa produzir rapidamente com pouco trabalho e jogar fora a hora que você não precise mais. Esta ferramenta é a pedra lascada. Você lasca, utiliza a lasca para cortar, furar, raspar o que você precisa fazer. Quando você não precisa mais, você joga fora. Quando você precisa de novo, você faz outra ferramenta. Então veja, o patamar de desenvolvimento, para brincar com vocês, tecnológico, era muito limitado por esta forma de trabalho. Porque tinha que ser nômade e por ser nômade você não pode carregar as ferramentas. Então você não pode gastar tempo para produzir as ferramentas. E também por ser nômade significa que a sociedade ela tem que ser muito pequenininha, ela tem que ser feita, ela tem que ter forma de bandos ou de tribos. Porque você produz muito pouco, a capacidade de produzir comida é muito limitada. Se você tiver uma sociedade muito grande, não tem comida para todo mundo, as pessoas começam a morrer de fome. Tranquilo? Veja, esse é o momento em que a existência do planeta Terra foi a existência mais fragmentada. Cada tribo tinha mais ou menos uma existência própria, tinha pouco contato com as outras tribos, quando tinha algum contato, mas o que acontecia na Ásia não tinha nada a ver com o que acontecia no Oriente Médio, na África, na Europa, na América, tá certo? A vida, o gênero humano nesse momento é muito mais um gênero biológico do que um gênero social. Você ainda não tem um complexo de relações sociais que articule a vida de todos os indivíduos no planeta a uma mesma história. Então você tem a história do que acontece na China diferente do que acontece na Índia, diferente do que acontece, sabe lá eu, no Mediterrâneo, na Europa, na África, e tem muito pouco contato e muito pouca interferência entre eles.
Neste momento é o momento em que a humanidade é mais heterogênea. Cada tribo vai falar uma língua específica que não entende a outra, tem uma religião específica, tem uma tradição específica, tem um costume específico, tem uma religião específica, tá certo? Cada tribo é muito distinta da outra. E, todavia, todas as sociedades primitivas têm esta característica, todas elas. Elas são nômades, têm um patamar de desenvolvimento da ferramenta muito rebaixado, tem a forma de bandos e tribos, tá certo? E tudo isso é assim porque a forma de trabalho, a coleta, que funda essa sociabilidade, impõe isto como categoria genérica de todas as sociedades que se reproduzem pela coleta. Yes? Em relação a essa particularidade, tem dois lados aí, né? O particular de cada tribo, etc., e o geral em relação a essa forma. Isso me parece que entra um pouco naquele debate sobre formação social, modo de produção. Claro. Em que medida a gente consegue adotar essa generalização em relação a esse momento inicial da humanidade? Se o Lukács estiver certo, sem nenhum problema. Aqui você tem o primeiro modo de produção que é fundado pelo trabalho de coleta, e esse modo de produção determina, se vocês quiserem brincar, superestrutura social, então as relações sociais, tá certo? Né? A ideologia, etc., determina desta forma. Então você tem que ter uma vida nômade, tem que ser em tribos. Eu vou falar agora sobre a concepção de mundo da ideologia, tá certo? Que necessariamente tem que ser a explicação da existência humana a partir do que a natureza produz, e a natureza produz porque os deuses organizam a natureza. Então, vou falar sobre isso agora. Então, isso, se o Lukács estiver certo, sem nenhum problema. Tá certo? Ele vai dizer isso aqui é o modo de produção primitivo. Responde sua pergunta. Sim, porque existe um debate muito grande de que isso seria uma mecânico, etc. Uma determinação meramente das forças produtivas. É verdade. Mas veja, o Lukács não está falando meramente das forças produtivas. O stalinismo, sim. Que daí ele vai identificar o desenvolvimento das forças produtivas, a técnica, lembra do Lukács? E a partir daí a técnica vem de onde? Percebe? O Lukács se o Lukács estiver certo, não tem nada disso no Marx. Então não tem nenhum mecanicismo, nenhuma determinação. Lembra aquela discussão que a gente fez ontem sobre a questão do complexo de complexo, no momento predominante? Você estava ontem? Não. Ah, tá. Então deixa eu voltar para explicar. Eu achei que você estava. Não, eu volto. Vê, não tem nenhum problema. Mas também não vou querer atrapalhar. Não, mas não vai atrapalhar de jeito nenhum. Essa questão é extremamente importante. Não está atrapalhando não mesmo. Veja, o que ele está dizendo? Na medida em que você tem um trabalho de coleta, você tem necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que tem este limite real. Primeiro, a sociedade tem que ter a forma de bando, de tribo, portanto tem que ter pouca gente, porque você produz pouca comida. Isso significa, veja, que o processo de objetivação ele não pode incorporar ainda uma divisão social do trabalho mais sofisticada. A criancinha que começa a andar já começa a coletar. Tudo que ela pega, coloca na boca. As crianças da gente até hoje são assim. A primeira coisa que faz é pegar e colocar na boca, porque era a única forma de sobrevivência, era a coisa fundamental. Né? Se a criança não for capaz de se alimentar, tá certo? Veja, como resultado disso, você tem um processo de desenvolvimento das individualidades muito rebaixado. Isto significa que o processo de conhecimento, desenvolvimento de sensibilidade, da habilidade humana existe, mas é um patamar muito rebaixado em relação a hoje. Veja, isso significa que as relações sociais que você pode desenvolver nesta formação é uma relação social muito simples, na qual todos os indivíduos vão realizar praticamente a mesma atividade econômica. A diferença fundamental que existe é de base biológica, se é criança, jovem, velho, se é mulher ou é homem. E o resultado disso, veja, é que você tem um conjunto de relações sociais, de complexos sociais, que são muito, muito simples. Veja, toda vez que você tem um processo de desenvolvimento aqui dentro, você tem um processo de desenvolvimento que encontra esses limites. Então você percebe que não tem nenhum mecanicismo, tem uma determinação histórica que é dada pelo fato de que você não consegue romper a baixa produtividade que vem por essa forma de trabalho. Quando surgir a próxima forma de trabalho, isso aqui tudo se transforma de novo. Então o sentido é de que basicamente essa base material, ela estabelece os limites desse desenvolvimento e... Os limites mas são limites que cada forma de trabalho estabelece limites, um horizonte de necessidades e possibilidades, mas essas necessidades e possibilidades, elas não são pétreas. Elas existem, mas elas não são pétreas. Elas podem ser movidas.
Então você vai mostrar dentro desse próprio modo de produção, você tem um processo de desenvolvimento. Até que se descobre a agricultura e a pecuária. Quando se descobre a agricultura e a pecuária, você muda o intercâmbio com a natureza, você muda o trabalho. Você deixa de fazer a coleta para fazer a agricultura e a pecuária. Isto possibilita você deixar de ser nômade, deixar de ser tribo ou bando, e a gente entra na sociedade de classes. Babilônia, Egito, Pérsia, etc, etc. A questão do excedente. A questão do trabalho excedente, perfeito. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Sim? Tem a política, tem o Estado, mas não dá para entrar ainda, porque aqui, tá certo? Ainda não tem nem política nem Estado, tá certo? E o direito, né? Ainda não entramos, tá certo? Porque não existe ainda. Tranquilo? Não? Tá, em seguida a gente entra nisso, podemos aí. Olha que legal, ó. Nesta forma de sociabilidade, como que a humanidade pode compreender a si própria? Lembra? Você tem um processo de desenvolvimento, que é o processo de desenvolvimento do conhecimento, que é o conhecimento da natureza e o autoconhecimento, portanto, conhecimento também do bando ao que se pertence. E a questão é, como é que você pode explicar o destino humano? Por que a vida humana é assim e não é diferente? Vocês podem perguntar para mim, mas por que a humanidade tem que responder essa questão? Porque, veja, se a gente não for capaz de ter uma explicação, um conhecimento, uma explicação do que a totalidade do mundo é, a gente não consegue fazer a generalização do conhecimento, que é imprescindível para transformar o conhecimento singular de cada experiência num conhecimento genérico universal que serve para as objetivações futuras. Então, a gente só consegue dizer, olha, veja, eu sei que tem dia e noite, e vai ter dia e noite forever, porque tem alguma coisa que determina que vai ter dia e noite para sempre. E o que determina que tem dia e noite para sempre? Hoje a gente sabe, bom, a Terra circula, o Sol tem um movimento de rotação, eles não tinham ideia disso naquele momento. Então eles vão imaginar, tem um Deus que impõe uma ordem ao caos da vida, que impõe uma ordem, e esta ordem é que vai ter dia e noite. Então vocês percebem que a única forma de generalizar uma explicação da totalidade do mundo existente, que justifica, por que eu posso dizer, daqui a 10 gerações vai ter dia e noite, é porque eu pressuponho que tem um Deus que faz com que tenha dia e noite daqui a 3 gerações. Tranquilo? Então não é possível a humanidade desenvolver a si própria se ela não for capaz de desenvolver uma concepção de mundo, desenvolver uma explicação da totalidade do existente. Isso não é um problema existencial, afetivo. Claro que tem essa dimensão também, mas você percebe que é uma necessidade rigorosamente objetiva. Se a gente não for capaz de dizer por que o mundo é assim, a gente não é capaz de justificar por que este conhecimento hoje válido vai ser válido nos casos futuros. Você tem que pressupor que o mundo tem uma estabilidade, tem uma continuidade. Senão, como é que você vai pressupor, você pode imaginar que este conhecimento singular pode ter validade para o futuro? Tranquilo? Então, veja, tranquilo isso que eu estou dizendo? Então, veja como é que a sociedade humana, nesse momento, é capaz de produzir uma concepção de mundo, explicar a totalidade do existente e o lugar do ser humano dentro desse existente. Só tem uma forma. A humanidade vai colocar uma alma atrás de cada fenômeno que ela não consegue explicar, e a partir daí ela vai explicar o desenvolvimento da natureza, a regularidade, a variação, etc., pela disputa entre os deuses. Então, a partir daí, você tem um tipo de concepção de mundo religiosa que é chamada concepção animista. Então, nesse momento histórico, você tem um predomínio da concepção de mundo animista, do animismo. De novo, veja, cada sociedade, cada bando, cada tribo, cada sociedade humana vai desenvolver uma concepção animista própria. Então as tribos da Amazônia vão explicar o surgimento do rio Amazonas, o surgimento delas, as tribos da África vão explicar, mas todas elas vão explicar de uma forma muito variável, de uma forma que não é jamais a mesma, tá certo? Mas vai explicar a partir da existência de deuses que garantem a estabilidade do mundo, que garantem, explicam por que o mundo varia, tá certo? E com isso torna compreensível a existência humana, justificável a existência humana. Normalmente é muito engraçado porque toda a explicação é centrada para dizer por que a tribo surgiu e a tribo continua existindo dessa forma ou de outra. E também traz, digamos assim, ensinamentos, traz orientações de como a tribo deve se comportar no futuro. Então, não mate as fêmeas, principalmente se estiver grávida. Na época da desova dos peixes, não mate os peixes. Tá certo? Todos aqueles ensinamentos práticos importantes para a reprodução biológica vão ser incorporados nesta concepção mítica, nesta concepção animista. Que pode ser alienante. E certamente é alienante.
Mas ao mesmo tempo que é uma concepção alienada, cumpre uma função não alienada. Mas certamente alienada. Quando você projeta num ser inexistente a capacidade humana de fazer a sua própria história, é um processo de alienação. Mas não é só alienação naquele sentido perverso mesmo. Não, perverso. Exige o sacrifício de alguém para poder acalmar aquela coisa. Quer dizer, Mas usa a desumanidade colateral não... Claro, isso, mas tem também tem um exemplo, isso que o Robin Williams conta também, um outro exemplo, que é muito legal para a gente entender que não tem esse grau de crueldade, assim, mas que claro, que é um processo alienante. Mas, por exemplo, ele conta o caso de uma tribo que teve uma epidemia, não me lembro agora que epidemia, mas teve uma epidemia que se transmitia oral, tá certo? Por via respiração. E aí eles decidem fazer vários cerimoniais, tá certo? Que juntavam todo mundo, faziam uma fogueira, juntavam todo mundo na noite de lua cheia para aclamar os deuses, para todos berrando ao mesmo tempo, comover os deuses escutarem. Como toda vez que eles juntavam todo mundo, no dia seguinte morria gente que não acabava mais. A tribo se extinguiu assim. Percebe? Isto é um processo de alienação. Você tem um obstáculo que a própria humanidade cria para a sua própria sobrevivência, nesse caso, para o seu próprio desenvolvimento. Isso é um processo de alienação, sem dúvida alguma. Agora, o que eu estou tentando mostrar é que este é um processo de alienação que, neste caso da sociedade primitiva, também cumpre um papel não alienante. Então, um complexo social, ele pode, numa determinada circunstância, predominantemente ser uma alienação, e em outra circunstância, o mesmo complexo social não ser predominantemente uma alienação, embora continuando ser uma alienação. Depende de qual função social ele vai cumprindo em cada momento. Confuso isso? Eu explico melhor chegando para frente, eu prometo. Querem que eu fale mais? Estou ficando preocupado, são tantas coisas, está dando para acompanhar mesmo. Tá, então vamos lá. Estou confiando em vocês, se estiverem me enganando, pagarão a conta com São Pedro, tá certo? Vou lá? Veja, na medida em que isto vai acontecendo, veja, quando o Lukács está escrevendo essa história, eles achavam que a humanidade tinha surgido provavelmente há 28, 30 mil anos atrás. Hoje, pelo que a gente está sabendo, talvez 500 mil anos atrás, tá certo? Então, a história do modo de produção primitivo é uma história longuíssima. A maior parte da história da humanidade, a gente viveu sob o modo de produção primitivo. E este modo de produção primitivo significa que, por mais primitivo, tudo isso aqui já estava acontecendo. O cara está tirando a natureza, está aprendendo acerca da natureza de si próprio. E as tribos vão aprendendo que existe uma certa regularidade na natureza. E se você entende essa regularidade, você consegue tirar da natureza mais do que você precisa. Então eles começam a perceber assim, ó, quando chove nessa época do ano, vai ter peixe em tal lugar, vai ter mel em tal lugar, tal época do ano, em tal lugar não adianta ir que não tem nada para comer, mas você vai ter mais inseto em tal lugar. E a partir daí você começa a fazer um circuito nômade, um circuito migratório, que vai sendo cada vez mais o mesmo. Porque você sabe, tal época do ano é melhor estar lá. Quando começa a chover, é melhor estar lá, que tem uma caverna. Quando você vai... E o resultado disso, veja, é que você consegue pela primeira vez ir para um lugar com possibilidade de ter mais comida. Isso significa que você começa a aumentar a produtividade, começa a aumentar a produção. As pessoas começam a comer mais, elas começam a viver mais tempo. A tribo começa a aumentar um pouco. E quando essa capacidade produtiva aumenta um pouquinho mais, chega um momento que você pode começar a estabelecer as primeiras divisões de trabalho para valer. Então, por exemplo, você chega num determinado lugar que tem cupim que não acaba mais, você pega dois adolescentes, aqueles fortes como um cavalo, e fala, ó, você vai para tal lugar para ver se tem comida lá, você vai para tal lugar para ver se tem comida, aí você guarda cupim, no final do dia, quando eles voltam, tem cupim para eles comerem, tá certo? E eles vão dizer, olha, em tal lugar tem tal comida, tal lugar. No dia seguinte você sabe a caminhada que você vai fazer, quanto de água você tem que levar, as crianças como é que você vai carregar, tá certo? Você sabe a quantidade de comida que você vai ter. Veja, a vida começa a melhorar uma barbaridade. E o fato de você ter esse nomadismo cada vez mais passando pelos mesmos lugares, começa a possibilitar assim, ó, sempre você está dormindo numa caverna a tal época do ano, você começa a melhorar a caverna, você cava aqui para ter um lugar melhor para dormir, você faz um lugar melhorzinho para você fazer a fogueira de noite, você faz uma ferramenta que funciona legal, você guarda ali para você usar quando você voltar. Então veja, a vida humana começa a melhorar, a produtividade começa a melhorar, e a relação da gente com a natureza vai sendo uma relação
relação cada vez mais complexa, cada vez mais desenvolvida. Ao mesmo tempo, isto possibilita que a relação entre os indivíduos também se desenvolva. Porque na medida que você tem uma vida materialmente melhor, você consegue comer melhor, você tem que trabalhar menos, você tem que andar um pouco menos, você começa a ter uma vida cultural melhor, você começa a ter uma relação social mais sofisticada, mais desenvolvida. E o resultado disso, de tudo isso, é que os indivíduos vão se desenvolvendo. Na medida que você vai conhecendo a natureza, vai aumentando o vocabulário, vai desenvolvendo a linguagem, vai desenvolvendo a capacidade de sentir, de conhecer a natureza, vai desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio abstrato. Veja, isso tudo é um complexo que vai se desenvolvendo. E o resultado disso, veja, é que vai se desenvolvendo uma relação do indivíduo com o bando, que é uma relação que vai ser muito importante, porque ela vai ter uma característica que vai se desenvolver, que vai se manter, se desenvolvendo com variações, mas ela vai se manter até a gente chegar nas grandes navegações, até a gente chegar em 1500, 1600. Essa característica é a seguinte, veja, nesta relação entre a totalidade da sociedade e o indivíduo, veja, você tem a relação entre dois processos históricos articulados, porém nunca idênticos. O processo histórico que vem pelo desenvolvimento da objetivação, então o desenvolvimento da totalidade social, da objetividade social, e o desenvolvimento de cada indivíduo, que está articulado, mas não é exatamente idêntico. Olha que legal. Como é que vai se dar essa relação? Essa totalidade social, ela tem uma história. Então, a tribo, ela descobriu tal caverna, ela descobriu como fazer o fogo, ela descobriu como fazer a pesca, tá certo? E isso vai possibilitando um desenvolvimento histórico, você conta a história da tribo. Dentro dessa tribo, cada indivíduo vai ter a sua história própria. Então, o indivíduo vivia naquela tribo, quando a tribo descobriu como fazer o fogo, e ele começou a fazer esta obra de arte, aquele começou a fazer aquele objeto de metal. Cada indivíduo vai ter na sua história. A história da totalidade, a história e a história de cada indivíduo é uma história que necessariamente se articula. Então, a história de cada indivíduo só pode acontecer como parte desta totalidade. Esta totalidade, ela só pode se desenvolver como um processo histórico se ela for síntese em totalidade dos atos singulares desses indivíduos. Mas não tem jamais uma identidade entre os dois. Tranquilo? Olha agora que legal. Neste momento histórico, esta relação é de tal ordem que este indivíduo só pode sobreviver biologicamente, ele só pode ser o que ele é no interior desta totalidade. Se esta totalidade desaparece, esse indivíduo desaparece imediatamente. Se este indivíduo for apartado dessa totalidade, ele vive poucos dias, se é que vive dias. Então, neste momento, veja, o decisivo é a sobrevivência da totalidade. E o indivíduo tem as suas necessidades e possibilidades que vão sendo produzidas aqui, ó, ele tem as suas necessidades e possibilidades atendidas na medida em que as necessidades e possibilidades da totalidade permitem. Ou seja, a vida do indivíduo está submetida à vida da totalidade de uma forma muito mais direta e imediata do que vai acontecer na sociabilidade contemporânea. Então, o indivíduo, ele é o indivíduo da tribo. Essa brincadeira, mas é verdade, mas isso se exagera muito, mas é verdade. O indivíduo não tem sobrenome, é o indivíduo da tribo. Ele tem o nome, ele pertence àquela tribo. A existência dele só pode ser a existência no interior dessa tribo. Então, é uma individualidade que só pode se desenvolver em um limite que é dado pelas necessidades e possibilidades da totalidade. Mas este indivíduo, ele já tem necessidades e possibilidades que são diferentes das necessidades e possibilidades da totalidade, portanto tem uma contradição aí. Esse indivíduo, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem desejos, que não necessariamente a totalidade da sociedade possibilita que ele atenda, que ele explora. Você tem uma contradição aqui, ó, que pode ser mais alienada, menos alienada, uma contradição de todas as qualidades. Mas, tá certo? Aqui você não tem nenhuma identidade, é uma relação que sempre tem alguma contradição. A qualidade dessa contradição pode variar muito, mas sempre tem uma contradição. Tranquilo? Então veja, diferente do que acontece entre os animais, a gente tem uma relação entre o singular humano
e o universal humano, posso falar assim? Entre o singular e a totalidade, você tem uma relação que é diferente do que acontece na biologia. Na biologia, no mundo animal, o indivíduo é um indivíduo, o singular é uma singularidade. E a totalidade da espécie se reproduz identicamente à reprodução da singularidade. A reprodução biológica do singular é a reprodução biológica do gênero. Quando a gente vem para a reprodução social do indivíduo não é idêntica à reprodução social do gênero. E a reprodução social do gênero não é idêntica à reprodução social do indivíduo. Você passa a ter a reprodução da individualidade dos indivíduos, essa reprodução é um processo histórico que tem determinações próprias. Cada indivíduo é um indivíduo singular, cada indivíduo tem qualidades, tem peculiaridades, tem necessidades, tem possibilidades singulares que não se repetem jamais em outros indivíduos. E cada sociedade é um processo de reprodução social que não necessariamente implica na reprodução dos indivíduos. Pense na sociedade de classe. A sociedade de classes não é aquela em que a sociedade se desenvolve concentrando a riqueza na classe dominante e matando uma boa parte da classe explorada. Pensa a sociedade escravista, matando uma boa parte dos trabalhadores daquele momento histórico. Então você passa a ter uma diferença ontológica decisiva entre a reprodução da totalidade social e a reprodução do indivíduo. Isto não significa que você pode ter indivíduo fora da sociedade e você possa ter sociedade que não seja composta por indivíduos, óbvio. Mas a relação agora é outra, você já não tem mais uma identidade. O gênero humano pode se desenvolver massacrando indivíduos. Você já não tem mais uma identidade entre a reprodução da totalidade e a reprodução do indivíduo. Agora, para contar a história humana, você tem que contar a história da reprodução da totalidade social e dos indivíduos que fazem parte delas. O primeiro momento da história da individualidade está aqui, ó. Esta é uma individualidade que só pode se desenvolver nos limites dados pelas possibilidades e necessidades da totalidade social. É uma individualidade que não pode ir para além das necessidades e possibilidades da totalidade social, da comunidade imediata que ela faz parte. Isso muda quando surge o mercado mundial, quando começa a acumulação primitiva. Avanço? Tranquilo? Veja, quando a gente chega ao redor de 12 mil anos atrás, surge a agricultura e a pecuária, a chamada Revolução Neolítica, que é o surgimento da agricultura e da pecuária. E com isso surge o trabalho excedente. Deixa só eu fazer uma pergunta para vocês, antes de eu entrar nisso. Vocês querem fazer uma parada? Vocês estão com umas caras? Eu me esqueci. Querem fazer uma parada de 15 minutos? E a gente volta? Mas tem que ser 15 minutos, tá certo? Porque no 16º eu começo a falar desesperadamente para recuperar os 15 minutos perdidos, né? Tô brincando.